E aí, galera, beleza? Engenheiro Silvio Rodrigo. Hoje nós vamos ensinar aqui a vocês a como dimensionar a tubulação e ramal de ventilação, tá? Para quem não sabe, isso é um item obrigatório por norma para instalações de esgoto. Então, para que que serve primeiro a instalação de ventilação? Então, ela vai retirar todos os excessos de pressões que possam vir a ter na rede de esgoto, também retirar odores, mas o principal efeito dela é para evitar sobrepressão no sistema, tá? Então, ela geralmente é disposta assim, aqui é um exemplo que a própria norma coloca, então vai ter o ramal descarga, juntamente, que vai conectar a sua caixa de sinfonada ao ramal descarga, e daqui vai ser tirado um ramal de ventilação e depois conectado a uma coluna de ventilação que vai levar esses gases para o topo da cobertura, tá? E ao lado ao tubo de queda. Também tem a opção de você fazer a ventilação no tubo de queda, isso quando tem eh, pouca utilização ou poucos vasos, poucos equipamentos ligados ao seu tubo de queda, tá? Mas esse é assunto para outro vídeo. Então, tem várias opções para você fazer a sua ventilação. Você pode fazer direto no ramal de descarga ou fazer no desconector, diretamente logo após o desconector, desde que cumpra alguns requisitos. Aí a gente vai fazer um exemplo também aqui nesse vídeo, beleza? Outra opção que tem é você fazer eh, justamente a ventilação direto no tubo de queda, quando não se tem espaço, tá? Ou quando cumpre os requisitos da norma. Então aqui vocês veem que já não está mais colocando a ventilação no ramal de descarga, e sim diretamente na coluna de queda, tá? E aqui também é possível e tá tudo bem. O importante é que essa conexão aqui esteja acima do nível de borda do vaso, justamente para que não entre água aqui por tubos comunicantes e que não entre água, não entre resíduos aqui no tubo de ventilação, somente gases, né, e ar. Para fazer o dimensionamento dessa coluna aqui, nós precisamos saber qual que é a carga de gases que está chegando. Isso, então, de acordo com a norma, a gente faz por números de contribuição Hunter, que é o número que você faz tanto dimensionamento de colunas de ventilação e tubos de queda. E essa tabela está na norma, então, de acordo com o tipo de equipamento que você tem, vai ter o número de contribuição e também o diâmetro mínimo desse ramal de descarga, tá? Ah, Rodrigo, mas o equipamento que eu tenho não tá nessa lista. Então, vocês vão para essa segunda tabela aqui, que de acordo com o diâmetro de ramal de descarga, você vai colocar números de contribuição Hunter, tá? E isso aqui vocês vão somando e depois colocam na outra tabela, que é essa daqui. Então, vocês vão somar de acordo, tem uma bacia sanitária, uma banheira, um chuveiro e um mictório. Somam os valores de unidade Hunter, entra aqui nessa tabela, de acordo com o número que vocês encontraram. Por exemplo, encontrei 53. Então, vai ser esse diâmetro do nosso tubo de queda do ramal de esgoto vai ser 75, tá? E com isso, a gente vai ter também que tem um comprimento permitido máximo de 29 metros para um diâmetro mínimo do tubo de ventilação de 50. Esse que é um exemplo, tá? Então, é basicamente com essa tabela que vocês vão entrar, beleza? Então, aqui, entra com o número de números Hunter, vê o tubo de queda do seu tamanho e depois entra aqui com o diâmetro mínimo do seu tubo de ventilação, beleza? Ok. Então, última parte do nosso vídeo, a gente vai fazer um exemplo, tá? Então, a gente vai ter tem esse banheiro aqui e a gente quer descobrir o diâmetro do ventilação, que é o 3, tá? O 1 seria o tubo de queda, o 2 é uma caixa seca, tá? O 4 é uma caixa sinfonada e o 3 é o nosso tubo de ventilação, beleza? Então, para fazer a soma, o que a gente tem aqui? A gente tem um chuveiro, e a gente viu que nessa tabela que o chuveiro equivale a 4 unidades de Hunter, isso considerando que é um chuveiro coletivo, tá? Não estamos considerando que é uma residência. Aí nós temos um vaso que é 6, um lavatório que é 2, somando tudo isso, 6 mais 4 dá 10, mais 2 dá 12. Vamos à nossa tabela, então. Para 12 unidades Hunter de contribuição, tá? A gente vai ter aqui 12 unidades, nós vemos aqui, 23,61, isso para, ó, diâmetro nominal do tubo de queda ou ramal de esgoto. Se a gente vai no nosso exemplo, nós temos um tubo de queda que é 100 milímetros, né? Justamente porque um vaso ele sai 100 milímetros, então ele vai ser 100 milímetros. Então nós temos aqui 100 milímetros, nós vemos que para esse tipo aqui ele aguenta até 43, tá? Como é o mínimo, a gente não pode colocar um tubo de queda menor que isso.
A gente vem para quantos unidades Hunter nós temos, que seria 12. Nós vemos que está entre 11 e 76. Então, um tubo de 50 milímetros aguentaria até 76 unidades Hunter. Como nós temos 12, adotamos 50 milímetros para o tubo de ventilação. Beleza? Então, 43 unidades Hunter. Comprimento máximo permitido, um tubo de 50, ele aguentaria até 76 metros de comprimento, tá? Para um 43 unidades Hunter de contribuição. Com isso, a gente define que o número 3 seria um tubo de 50 milímetros, beleza? Outra coisa que a gente precisa estar atento é a distância máxima entre o tubo de ventilação e o nosso desconector. O que é o desconector? O desconector é o elemento que é provido desse elemento que se chama desconector, que no nosso caso seria a caixa sinfonada, tá? Que são elementos que têm o sifão interno. Então, de acordo com o diâmetro do ramal de descarga, esse diâmetro aqui, nós temos a distância máxima entre o desconector e o ramal de descarga. No nosso caso, como o nosso desconector tem um tubo de 50, nós temos uma distância máxima de 1,20, ou seja, da ventilação até o nosso desconector teria que ser no máximo 1,20. Então, também tem que ser verificado essa distância. Beleza? Então, resumindo o vídeo, soma as unidades Hunter que temos no nosso banheiro, por exemplo, tá? Depois disso, vemos aqui, relacionamos o tubo do nosso tubo de queda, o diâmetro do nosso tubo de queda, vemos se ele atende o nossa unidade Hunter, tá? E depois vemos aqui o comprimento do nosso tubo, tá? Vemos que aqui nossos 50 milímetros aguenta até um comprimento de 76 metros e adotamos ele, beleza? Resumindo, um tubo de 100 milímetros aguenta até 43 unidades Hunter de contribuição no seu tubo de ventilação paralelo, e um tubo de 50 milímetros vai aguentar isso até 76 metros de comprimento vertical, beleza? Bom, espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal aí para mais dicas do assunto. Até a próxima, pessoal. Valeu, falou!